Boa noite, pessoal. Aqui mais um Papo com Bera, hoje no Castelo do Rock, no Juiveiro, Hendrix, com o Douglas. A Valéria, que é amiga de longa data dele, então está visitando aqui pela primeira vez. Então, na verdade, o Papo com Bera hoje vai ser um papo entre amigos de longa data e ela conhecendo a história de como que o Douglas construiu essa história do Castelo do Rock aqui com Bera artesanal, cerveja artesanal de qualidade aqui no Juiveiro. Saúde! 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 E vamos lá então, na real, um case de sucesso que está chegando há 2 anos aí, agora nesse final de ano, em dezembro. E vocês vão saber um pouquinho mais aí da história do papo dos dois aqui. Bom, muito bem. A pergunta que eu fiz agora há pouquinho com o Douglas, que segundo ele, todo mundo faz essa pergunta para ele. Eu trabalhei com o Douglas já faz um tempo atrás e o Douglas era do mundo corporativo. E um excelente profissional, como sempre. Inclusive, quando ele comentou que ele ia sair da onde a gente trabalhava, assim, foi bem difícil para todo mundo, porque a gente estava perdendo um excelente profissional. E aí ele foi trilhar sua carreira corporativa em outras empresas e, para minha surpresa, ele está com esse mundo do rock aqui, com muita bera. Com muita bera. E eu queria entender, Douglas, por que saiu do mundo corporativo, o que te atraiu aqui? Val, muita gente acha que eu vim em busca de cerveja. E a verdade é que cerveja me acompanha há muito tempo antes de eu sair do mundo corporativo. Do mundo corporativo, inclusive. Não foi de verdade uma busca por cerveja, nem por uma busca por rock and roll, nem por uma busca por uma vida boêmia. Mas foi por uma liberdade de poder tomar decisão. As pessoas sempre quando me perguntam do mundo corporativo, eu sempre falo assim, tem uma série de coisas que eu sinto saudade. Principalmente, por exemplo, da rotina de estar convivendo com tanta gente, assim, eu que sou um cara tão social, eu adorava aquele andar com 50 pessoas para conversar, para interagir, para cobrar. Então, só que a questão de como o mundo corporativo funciona e como funciona a tomada de decisão dentro de uma empresa, era o que para mim era o calo. Então, assim, passar 1 mês, 2 meses, 3 meses discutindo a mesma coisa, até que a gente pudesse de verdade mover. E mesmo que fosse para errar, para mim isso era sempre um processo muito angustiante. Então, acho que a busca pelo Hendrix é uma busca por autonomia. Uma busca por poder fazer o que eu acredito, testar as minhas ideias, errar, acertar e crescer cada vez mais. E como é que você chegou aqui? A gente até estava comentando agora há pouco que esse local aqui, a gente trabalhava aqui perto, quando eu conheci o Douglas, e a gente vinha almoçar muito aqui. Que era um restaurante, né? Vira e mexe a gente passava por aqui, almoçava por aqui, era uma das opções que a gente tinha. Como é que você chegou aqui e por que você decidiu transformar? Porque eu que conheci a casa enquanto restaurante, ela está transformada, está muito diferente, né? Bem ligado ao mundo da cerveja e do rock, né? Val, muito boa essa pergunta, porque essa casa caiu na nossa frente. Na época que a gente abriu o Hendrix, a gente tentou abrir o bar em 12 casas diferentes antes de abrir nessa. E as 12 casas foram negadas, a gente teve, enfim, não conseguiu liberação para abrir um bar nesses estabelecimentos. E aí um dia, passando de carro, eu vi esse estabelecimento, que eu já conhecia esse Castelo de Pedra, já tinha almoçado aqui, como você falou, várias vezes. Inúmeras vezes. E quando eu passei na frente, tinha uma placa dizendo que estava passando ponto. E eu precisando de um ponto, já fazia 3 meses que eu estava procurando casa e tentando achar um lugar legal para abrir o Hendrix. E eu passei aqui na frente e vi o ponto passando e eu falei, tá aí. É esse. Vai ser um castelo de pedra. E o estilo que está aqui, como é que você idealizou? Porque é diferente do que era. Pois é, eu vou te falar, eu quando tinha o plano de negócio, eu sou muito detalhista, a gente já tinha inclusive pensado qual seria a decoração, o estilo. E a ideia é que o bar fosse uma pegada muito mais industrial. Hoje em dia, como tem esses bares de chão de cimento, e a nossa ideia era conseguir um espaço que a gente conseguisse montar esse tipo de decoração. Só que quando caiu pra gente esse imóvel, que é um castelo de pedra, a gente teve que readaptar a ideia. E aí, até para não perder a identidade que esse imóvel tem, que é realmente ser um castelo de pedra, tudo de pedra, chão de pedra, a gente achou que não fazia sentido fazer uma interferência muito grande. Era a questão de respeitar a casa do jeito que ela era e trazer a identidade do bar. Então o que a gente fez foi espalhar instrumento musical pelo bar. Aqui dá pra ver um. Minha primeira guitarra. Essa é a sua primeira? Minha primeira guitarra. Legal.
Então a ideia foi simplesmente espalhar instrumentos musicais pelo bar, espalhar bandeirão de banda, bandeirão de cervejaria, para ambientar o bar, porque as pedras são todo o ambiente que o bar precisa, né? E vocês são em quantos sócios hoje? 3 sócios. 3 sócios. 3 sócios. Eu sou o sócio que administra, mas são 3 sócios. De certa forma você saiu do mundo corporativo, mas continua administrando. Continua administrando. E essa foi também uma mudança. A necessidade por autonomia veio inclusive nesse sentido, porque no começo eram 3 sócios administrando. E essa necessidade por autonomia, por tomar decisão, por fazer escolhas, veio inclusive na hora que eu tive sócios. Claro. Então hoje eu tenho sócios, mas quem administra o Hendrix sou eu, justamente por essa necessidade de eu poder tomar decisão, assumir risco e aprender, né? E eu tenho acompanhado um pouco aí no Instagram, enfim, que o Hendrix tem, cada dia tem uma programação um pouco diferenciada, assim, final de semana é um tipo de programação, esse final de semana vai ter uma programação no deck, pelo que eu vi. Sim. E cada dia tem uma programação. Como é que vocês chegam nessa programação? Como é que você sabe o que o público quer, enfim? A gente recebe todo mundo, mas obviamente como todo negócio tem um público-alvo. Claro, sempre tem, né? E a gente tenta aproximar da gente que gosta de música, gente que gosta de cerveja. Então, por exemplo, o Hendrix tem música ao vivo todos os dias. Uau. Qualquer dia que você vem aqui vai ter alguém fazendo som ao vivo. Eu entendo que isso é um baita diferencial. Com certeza. Mas é um diferencial para quem se importa com isso. Claro. Então, se aproximar do público que gosta de verdade de curtir um som, de conhecer uma música, é um dos focos da casa. Cerveja artesanal, sem dúvida, a gente trabalha só com esse produto desde que abriu, mas é interessante, eu também vejo uma mudança, até aproveitando, né, tirando um pouco o foco do Douglas e do Hendrix e falando um pouco do mercado, eu vejo uma mudança nesse sentido, porque a gente sempre tenta trazer para o Hendrix cervejas incríveis, a gente sempre falava disso, né? Então eu sempre trabalhei com tap rotativo e sempre busquei para ter aqui toda semana uma cerveja que tivesse uma história nova para contar. E seja por um movimento de mercado, seja talvez por um momento de crise, eu tenho sentido que existe um movimento de mercado que as pessoas passaram por um momento de pagar qualquer valor por uma cerveja incrível, para hoje fazer sim a exigência de tomar cerveja artesanal, de tomar uma cerveja que tenha sabor, de não tomar qualquer coisa, mas ainda assim fazer o dinheiro delas valer. Então eu vejo as pessoas cada vez menos propensas a pagar R$30 num copo de cerveja, como acontecia naturalmente talvez um ano atrás. Com certeza. E hoje em dia as pessoas, mesmo as pessoas que querem tomar cerveja artesanal, acabam procurando uma relação de valor melhor. Então eu vou tomar cerveja artesanal, mas eu vou buscar aonde meu dinheiro vale mais. E dentro disso, eu tenho oferecido algumas coisas diferentes, como por exemplo, na sexta-feira, as pessoas podem comprar uma pulseira e o cara bebe open bar. Opa, isso é bom, hein? É tudo pensando em... Eu tenho um background muito forte de marketing, né, Val? Claro. Por que será, né? Eu estudei muito comportamento do consumidor e você pensa, numa sexta-feira, o que as pessoas querem? O cara trabalhou a semana inteira, ele quer extravasar, entendeu? Ele quer enfiar o pau na jaca, ele quer curtir a noite inteira, dar risada com os amigos dele e não quer se preocupar com quanta cerveja ele está tomando. Então você poder pagar R$50 e tomar Pilsen até a tua sede acabar é realmente uma condição imperdível. Isso é um negócio recente no Hendrix, mas que tem funcionado muito. E esse final de semana você falou, né? A gente vai fazer muito legal. Um festival de primavera, vai ter som o dia inteiro, vai ter estúdio de tatuagem aqui fazendo flash day, vai ter um monte de interação e expectativa de casa cheia e você pode pagar R$60 e tomar todas as torneiras. Opa! IPA, APA, Stout, New England IPA, tudo por R$60. Então, assim, final de mês também, né? Dia 29, não por acaso. Então, é um convite que a gente faz aí. Aproveita o final do mês, aproveita a pouca grana que você tem, use bem ela, pague R$60 e tome tudo que você for capaz. Já começa pensando no mês seguinte aí, porque já está no final do mês. Exato. E aproveita. É um reset, né? Ô Douglas, me conta uma coisa, e qual foi o teu maior desafio aqui de montar a casa? Já fazem 2 anos, né? E geralmente assim, é difícil você fugir do clichê. Mas eu acho que eu diria que inicialmente o maior desafio, sem sombra de dúvida, foi governo e tudo que isso representa. Sim. Né? Todo esse processo de abrir uma empresa, de passar por todas as vistorias, atender necessidades que nem sempre são necessidades. Sim.
Mas que tá ali, você tem que cumprir. Eu dou sempre um exemplo, a gente, na nossa renovação, a prefeitura exigiu da gente uma mureta na frente do bar para fazer a renovação do alvará de som ao vivo. Então você pensa, Qual a relação, né? Qual é a relação? Da mureta com o som. Uma mureta lá fora de meio metro de altura vai fazer o quê para evitar ruído que acontece dentro de um castelo de pedras? Enfim, fazer você perder o estacionamento que tinha. Sim. Exatamente, o Hendrix tinha 4 vagas de estacionamento, que não é muita coisa, mas tinha, era né? 4 vagas É. Aí lá nessa região ajuda pra caramba. Pra caramba. claro. E hoje o bar não, né, enfim, por uma questão de exigência, a gente teve que se adaptar e construir a mureta. Sim. Mas a questão é, qual é a relação da mureta com o som? Sim. E essa é sempre uma relação que você não tem a menor força, você não tem o menor poder de barganha, poder de argumentação, você simplesmente se adequa, você simplesmente, né, aceita, você é refém. Então essa com certeza é a maior dificuldade, sem sombra de dúvida. Mas eu citaria uma outra dificuldade que é talvez todo esse momento de... Eu sinto que assim, cerveja artesanal foi um mercado que deu um boom. Se você pensar, quando eu abri o Hendrix, no raio de 3 km aqui no JuVV, éramos 3 bares de cerveja artesanal. E olha lá, né? Eram 3 bares. Hoje são 15. 15. Claro. Então a questão assim, que bom que abriram 15 bares, mas será que tem demanda para tudo isso? Claro. Então eu sinto que o mercado de cerveja artesanal ele explodiu e ele vai passar por um momento agora de maturação que vai trazer também uma dificuldade para muita gente. Claro. Entende? A questão é assim, será que existe mercado para tanta cervejaria? Será que existe mercado para tanto bar? Então eu sinto que o mercado agora deve passar por um momento de ou vai ou racha. Separar talvez os homens dos meninos. E talvez uma coisa que você tem que pensar é no diferencial, né? Que é isso que vai te colocar na ponta, né? Eu aqui, pensando no Hendrix, eu tenho uma estratégia muito clara de, justamente pela questão da autonomia, de poder errar, aprender e mudar. Volta atrás Muda e rápido, começa de novo. muda rápido. Eu já mudei as minhas promoções e mudei cardápio, mudei parceiro, tudo, várias vezes. Porque eu acho que assim, eu tenho que garantir que tá bom para o meu cliente. Claro. O que eu tiver que fazer de mudança para garantir que ele está bem atendido, é válido. Então assim, acho que o que manteve o Hendrix até hoje bem foi justamente a capacidade de se reinventar. Claro. Porque, né, pensa, hoje eu compito com, em vez de 3, com 15 bares na minha região. Lógico. Ou eu invento alguma coisa nova para contar, ou eu não sou novidade. E para isso tem que estar perto do cliente para saber o que ele quer. Tem que estar perto do cliente, tem que ouvir o cliente, tem que conhecer o cliente. Não, isso você faz bem, né? Dentro da área de marketing, o fato do consumidor... Essa é outra busca minha, Val. Acho que assim, todo mundo que me conhece sabe que não é balela. Eu sempre fui um cara muito da interação com o outro. Sim, conhecer as pessoas, relacionar. Muito. Então, assim, para mim, parte da busca é com certeza essa questão de poder tomar decisão e aprender com os meus erros e crescer a cada dia. Mas é também a relação interpessoal com todo mundo. Então, assim, para mim é um prazer poder receber as pessoas aqui, conhecer o cara que veio tomar uma cerveja no meu bar, ficar amigo dele se eu sentir que a gente tem qualquer tipo de afinidade, entende? E isso não é o que eu faço para fidelizar um cliente. Não, é porque você gosta. É porque é o meu jeito. Na hora que eu vi, eu já estou conversando com o cara, já estou trocando ideia, a gente já está conversando sobre música, conversando sobre cerveja, mas isso acaba sendo um diferencial para o Hendrix também. Porque eu sinto que isso faz parte do que a gente tem, que faz as pessoas se sentirem muito em casa aqui. E você teve que estudar muito, Douglas, para chegar onde você está, de 2 anos assim, tendo uma continuidade, porque você partiu para uma cerveja artesanal que não era tão conhecida. Sim. Como que você chegou nesse... Pois é, Val, eu tinha tido um negócio de cerveja artesanal antes do Hendrix, sabia? Ah, é? Mesmo quando eu estava no mundo corporativo, lá em São Paulo, na Diageo. Essa parte eu não conhecia. Essa é novidade. Mas eu tive um clube de cerveja desses que entrega garrafas para você todo mês em casa, para você conhecer. Chamava International Beer Club. Olha! Bonito, né? E, enfim, então assim, essa questão do mercado de cerveja e entender como esse mercado funciona, entender de cerveja, acabou sendo para mim algo que eu não precisei estudar. Eu tomo cerveja artesanal vai fazer 15 anos. Já conhece. Entende? Então assim, eu não precisei estudar produto, eu não precisei estudar mercado, eu já estava inserido. O que eu precisei foi como consumidor
ter o olhar de empreendedor para olhar o mercado. Claro. Mas eu já estava ali. Então eu já tinha percebido muita coisa, eu já tinha enxergado muita oportunidade, já tinha enxergado do que fazer igual, do que fazer diferente. Sim. Então, acho que foi mais isso. A grande dificuldade, o grande desafio veio do ponto de vista de administrar um negócio. Porque, óbvio, eu pedi autonomia. Mas e na hora que eu me tornei o RH, o financeiro, a contabilidade? Porque o procedimento é você que faz, a regra é você que cria. E é verdade, assim, isso acabou se tornando um desafio, porque a gente não se dá conta da complexidade que é você tomar todas as decisões, entendeu? Você... Formar uma equipe. Exatamente. De confiança. Formar uma equipe de confiança, construir confiança, claro, né? Tanto nas duas vias, você conseguir... Enfim, é realmente um grande desafio, assim. E essa questão toda de administrar e talvez lidar com disciplinas que eu trabalhei em compras 12 anos. 12 anos, Então, tudo que diz respeito a números, a parte mais financeira, claro. né? A parte mais de número e a parte de marketing eu domino, eu tenho. Mas tudo que não diz respeito a isso, para mim, foi novidade, do zero. Entende? Eu tive que entender como é que eu ia lidar com folha de pagamento. E faz parte. E faz parte, entendeu? Como é que eu ia me organizar para, enfim, conseguir coordenar férias da minha equipe, entende? Com o movimento, com a sazonalidade do bar. Então, assim, são N aspectos que na hora que você tem que tomar a decisão para o negócio todo, eu particularmente me surpreendi muito de quanta coisa eu não sabia fazer. Claro. A gente às vezes acha que a gente sabe muito e eu na verdade, aprendi muito mais com o Hendrix do que sinto que apliquei conhecimentos que eu trouxe da minha bagagem, sinceramente. É por causa da autonomia, né? A autonomia faz com que você tenha que correr, quer dizer, na empresa você depende talvez de um superior que te fale, enfim, alguma coisa. E o risco é reduzido, né, Val? Porque você pensa, você sempre está tomando uma decisão pautada assim, tem um especialista daquela área olhando aquilo, tem gerentes, né, enfim, líderes que depois vão tomar a decisão, no mínimo validar aquela decisão. Então, de certa forma, o risco da decisão ele também é diminuído. Claro. E na hora que você tem que tomar uma decisão sobre uma coisa que não é a tua expertise e você tem que assumir o risco para isso, é diferente. Mas também traz pra gente um senso muito diferente de responsabilidade. Imagino. Entende? Eu quero dizer assim, eu sinto que hoje, talvez, se eu voltasse para dentro de uma organização, eu teria muito mais empatia pelo problema do outro. Claro. Até porque daí você se tornou mais multifuncional, você consegue entender onde que aperta o calo de cada lugar. Exatamente, eu entendo que a engrenagem como um todo precisa girar. E não adianta eu garantir que o meu parafuso está bem apertado. Claro, não adianta. Entendeu? Esse é o ponto. Então, acho que esse amadurecimento o Hendrix me trouxe, entendeu? Show. De que tudo precisa funcionar. E eu sei hoje aqui o quanto não adianta o post estar perfeito, a página do Hendrix no Facebook está perfeita, se na hora que o cara chegar aqui para sentar e tomar um chopp, o copo que eu te servi não estiver limpo. A comida não estiver boa. É tão simples quanto isso, entendeu? São os detalhes. Então, verdade. é o todo. E você não faz nunca o todo bem feito sozinho. Com certeza. Você sempre vai precisar da ajuda de alguém, você vai precisar engajar alguém. E não muda se você está engravatado dentro de uma empresa ou se você está trabalhando dentro de um bar. Então, E é engraçado que eu acho que quando você está no mundo corporativo, você tem lá os teus compromissos para assumir, enfim, né? E você tem o teu plano de trabalho, enfim, tudo mais. E quando você é dono e você tem essa autonomia, talvez a quantidade de trabalho que você tem deve ter triplicado, né? Coisa que a gente não tem, porque no final do mês cai o dinheiro na tua conta. Aqui, se você faz, você tem. Se você não faz, você não tem. Eu vou te falar sem nenhum orgulho da resposta. Se tem uma coisa que para mim era dificuldade quando eu trabalhava no mundo corporativo, era conseguir liderar a agenda e não ser liderado pela agenda. E isso como empreendedor é ainda mais difícil, porque é como você falou, a quantidade de temas, de assuntos para se tratar são inúmeros. E você acaba tendo que muitas vezes reagir ao que acontece do que cumprir um plano de trabalho. Eu me planejo, porque não tem como você viver sem nenhuma espécie de planejamento. Impossível. Mas todos os dias eu ajusto o plano, todos os dias, entendeu? Então assim, era pra gente estar tendo essa conversa ontem. Mudou. Não foi possível. Então assim, e da mesma forma, hoje poderia ter acontecido alguma coisa que poderia ter causado uma ocasião de eu não poder, simplesmente não conseguir estar aqui. Então, isso é muito complicado, assim. Então eu busco trabalhar com planejamento até por uma questão muito pessoal minha. Eu tenho uma demanda minha de planejar, de enxergar
mais à frente, de conseguir, sabe, fazer... Eu sinto necessidade de saber o que eu estou fazendo hoje, não pelo que eu estou fazendo hoje, mas pelo que eu estou construindo amanhã. Claro, lógico. O que eu estou fazendo hoje, como é que isso se conecta com daqui 3 meses, daqui 6, daqui 1 ano. Com certeza. Só que se tem uma coisa que mudou nessa transição profissional foi isso. Todos os dias o plano se ajusta. Mas isso foi bom porque eu consegui me desprender disso. Eu sofria demais com isso dentro da empresa. Assim. Tem que seguir. Qualquer tem que reunião desmarcada para mim era... Não acredito, não tem engajamento de ninguém. Os caras estão desmarcando reunião. É a 10ª vez que remarca essa reunião. Então, assim, hoje em dia eu acho que eu entendo melhor isso, entendeu? Não, e eu digo que o volume de trabalho também aumenta porque você vai em todas as áreas. Antes você tinha aquela responsabilidade, né? E eu te digo porque, assim, eu sei que você não deve sair cedo daqui, né? E eu passo mensagem para você, esses dias tentando contato com o Douglas, eu passava mensagem cedo, o cara já tá respondendo. Eu falo, gente, que isso? Esse cara não dorme. A galera não acredita, mas eu normalmente vou dormir umas 2, 3 da manhã e acordo 6h30 todo dia. E é hábito, assim, faz um tempo já que eu acordo cedo, eu não consigo ficar na cama, não sei porquê. E por uma ocasião do bar eu também acabo ficando acordado até tarde, né? Claro, porque a gente vai fechar o bar 00:30, 1h da manhã. Sim. Então até que chego em casa, tomo um banho para conseguir dormir, é tarde. Mas eu não tenho problema com isso, assim. Eu durmo muito pouco, mas tá bem. É coisa de velho, né? Pode ser que sim. É coisa de velho. Pode ser que seja. Tem alguns que gostam de dormir bastante. Tem alguns que gostam de dormir bastante. Mas eu acabo dormindo muito pouco, assim, e produzo muito, assim, tanto de dia quanto de manhã, enfim. À noite é um momento que eu separo para fazer coisas mais lúdicas, então, assim, pensar em tudo que é marketing, post, evento, planejamento, parceria. E durante o dia acaba sendo, você tem que aproveitar o horário comercial para resolver o problema, né? Os fornecedores ir em banco, ir na contabilidade. Então, assim, porque você, apesar de eu ter um bar e a minha carga horária ser à noite, eu vivo num mundo que funciona majoritariamente no horário comercial. Claro. Então, todos os problemas que eu preciso resolver, eu resolvo com pessoas que trabalham das 9 às 6. Lógico. Então, isso de certa forma me condiciona também a não poder simplesmente virar e falar assim, já que eu fui dormir às 2, eu vou dormir até meio-dia. Isso não existe, né? A vida não para, mas é um pique bom. Legal. E me fala assim pra gente pensar numa finalização já aí, porque eu sei que você vai tocar ainda no bar hoje. Sim, hoje eu vou fazer um som ainda. E eu preciso comer o pastel de costela ainda hoje. Generoso. Me conta um pouquinho assim, o que você está vendo de diferencial nesse mundo da cerveja, o que você está vendo projetando para o futuro, você que é um cara ligado no mercado aí. Olha, Val, eu vejo que, né, falando de cerveja principalmente, as pessoas a gente teve um boom muito forte de cerveja artesanal. Eu estou repetindo isso porque eu acho assim, isso é o que o próprio mercado tem discutido muito. Claro. Mas eu vejo que houve um movimento que levou as pessoas a, em algum momento, achar que fazia sentido gastar 50, 60. Eu cheguei a comprar cerveja de R$380 uma garrafa. Então, assim, para mim, né, eu trabalhei numa destilaria, eu conheço o processo de fabricação de cerveja. É difícil para mim pensar numa cerveja que justifica um preço desse, entendeu? De R$380 uma garrafa, entende? Mesmo que você invista muita qualidade em insumo, mesmo que você invista muito tempo no processo, em tecnologia, você justificar um preço desse na minha forma de ver, inviável. Então eu sinto que o futuro nos traz talvez uma acomodação nesse mercado de cerveja artesanal. Isso deve trazer inclusive dificuldade no sentido de, né? Não sei se a gente continua tendo 600 cervejarias, não sei se a gente continua... demanda, né? Exatamente. Foi um mercado que explodiu que nesse momento talvez vai se assentar. E eu sinto que parte desse assentamento, quando eu olho para consumidor, isso significa que o cara quer tomar cerveja artesanal. Claro. Mas ele não está rico, né? Enquanto a gente não voltar até o Brasil, talvez a economia de mudar, 2010, 2011, quando todo mundo ganhava dinheiro, é importante a gente ter em mente que a gente vive num país onde as pessoas, mesmo quem tem dinheiro, tem
está procurando uma relação de valor e por isso, com certeza, as pessoas, mesmo quem vai tomar cerveja artesanal, vai buscar uma relação de valor e vai buscar um preço justo para tomar cerveja. Com certeza, não. Esse momento ainda vai se passar, não tenho dúvida. Agora está no boom ainda, né? Sim. A curva ela está lá em cima, daqui a pouco ela dá uma estabilizada e não sei se baixa ou não. Vai depender do que tem na economia do país aí também. E eu vejo que assim, a gente aqui em Curitiba passa por um momento de... Eu não sei, eu sinto que as pessoas aqui nunca foram tanto para bar. Eu sempre achei que, né, eu antes de abrir o Hendrix, morei 5 anos em São Paulo, que é a capital nacional de boteco. Talvez, Belo Horizonte, os caras vão brigar comigo, mas tudo bem. Não, mas São Paulo é mais. Mas eu acho que é mais. Até pelo Segunda, tamanho, né? segunda sai para tomar cerveja. E eu tenho sentido, assim, até pelo próprio Hendrix aqui, que as pessoas estão mais propensas a sair de casa para tomar cerveja. Houve uma fase que o próprio Growler foi muito queridinho da galera, assim, mas eu não sei se é uma realidade minha de mercado, mas eu tenho sentido cada vez mais as pessoas vindo pro bar e não enchendo cerveja para tomar em casa, enfim, e de certa forma desfrutando um pouco mais desse ambiente de estar num bar entre amigos do que necessariamente pegando cerveja para simplesmente chegar em casa e abrir um growler e tomar sozinho a cerveja, entendeu? Tá socializando mais, né? É a questão da socialização, de poder conhecer pessoas, de trocar ideias. De trocar ideia, de conhecer gente. Que é um perfil diferente do pouco do pessoal de Curitiba, posso falar que eu sou curitibana. Eu sou curitibano e não me considero... Vou invadir o papo aqui. Vou invadir o papo. Bem-vindo, Marcelo. Você está certo, porque eu mesmo, originalmente no meu perfil do Insta, quando eu entrei no mundo de cerveja artesanal, eu usava adepto do growler. Eu até retirei isso, porque até depois lancei o papo com o Pera e tal, né? E eu pouco tenho abastecido o growler. Eu abasteci o growler semana passada porque teve um churrasco na casa dos amigos e tal, lá, levar as crianças para brincar e tudo mais, tá? Então abasteci o growler, ponto. Mas como eu tomava, todo final de semana abastecia para tomar em casa, independente do que acontecesse, ia ser, tá, mas eu pegava cerveja do final de semana do growler para tomar em casa. Mas é muito mais consumindo, até porque tem vários amigos e tal. Aqui, ali, dono de bar aqui, dono de pub ali, tem que visitar todo mundo. Daí vai visitando todo mundo e tal, pá, e é o ciclo, bebendo cerveja nova, fazendo amizades novas, estreitando os laços com as amizades velhas e tal, e realmente faz todo sentido isso que você colocou, realmente faz. É um movimento. Né? Eu percebo mesmo que eu só obsesso growler agora se tem um evento de família, tipo um churrasco, um jantar, uma coisa, mas senão não... Marcelo, não tem 6 growlers. Eu não lembro da última vez que eu enchi. Deixa eu te falar. Eu estou distribuindo growler da minha coleção. Essa semana eu dei para um colega de trabalho um growler lá, que eu queria muito, consegui ele e tal, mas daí agora, até porque eu fiz do papo com Bera e tudo mais lá, daí eu olhei assim e falei, não tem mais espaço para guardar. Ele, não, vamos cuidar de casa agora, então eu vou distribuir, vou desapegar, vou praticar o desapego. Peguei, dei 2 taças para uma amiga, dei um growler para esse amigo. Cervejeira. Isso aí, boa. Porque esse meu amigo, ele já tinha falado, putz, ele ganhou um growler de 2 litros lá, que ele é do interior. E daí começou a frequentar o growler Bode Brown e tudo mais. Ele viu que o pessoal na casa dele, a esposa e o primo da esposa que moram juntos, os 3 lá, não bebia muito. Tal, daí ele bebeu 2 dias o growler, né? Abriu de beber 2 dias. Daí eu falei, você precisa de um growler de 1 litro então, né? Você quer passar por growler de 1 litro e tal. Daí só que ele se enrolando, daí esse final de semana eu falei, sabe o que mais? Tá, esse aqui vou dar de presente pra ele. E assim foi. E o growler ele tem a sua função, ele tem a sua utilidade, mas eu tenho sentido realmente esse movimento assim quando eu que vem aqui, já come aquele pão com bolinho pra casa. Vem aqui, já come aquele pão com bolinho. Aquele especial. Come aquele pastel de costela. Daí é lógico, né? Daí não tem como. Não, mas eu sinto mesmo que o pessoal tá descobrindo talvez um prazer de conhecer o outro, de fazer isso amigos. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom e eu acho que a gente como curitibano, é óbvio, a gente sempre que generaliza erra. Claro. Mas eu acho que o curitibano na média, ele sempre foi muito antissocial. Sim. Ele sempre foi muito pouco propenso a conhecer uma pessoa. Corrigindo. Não antissocial,
mas retraído. Reservado. Reservado. A palavra é reservado. Lembrando que eu sou curitibano. Eu também. Mas a verdade é Mas é essa. curitibano meio paulista, né? Eu tenho me surpreendido. Assim, as pessoas chegam aqui, quando você Conversam vê, e- tem uma pessoa de uma mesa conversando com outra pessoa da muito outra legal. mesa. E eu fico realmente assim, contente com isso. Eu sou um cara que eu estimulo isso, porque eu acho que se eu ajudar as pessoas aqui a fazerem amigos, Claro. Você já cumpriu é o mais papel. gente que vai voltar a tomar cerveja aqui. com Eu certeza. vou te contar uma coisa que você não faz nem ideia agora. Por favor. Não foi, a Valéria não foi a primeira pessoa que conhece você que se ofereceu para agendar esse papo que era foi a contigo. primeira? A Dedé. Dedé? André Andréia, Hoff? exatamente. André, A Ju. Qual Ju? A Ju Souza. Caraca! O Douglas conhece todo mundo. E isso aqui naquela É coisa. muita gente, né? Que bom, né? Que teve Que um bom, momento graças a do Deus. Papo com Bera que eu comecei assim, eu falei, vou fazer, na quarta-feira eu pensei, na sexta-feira eu já agendei, no domingo eu já gravei o primeiro vídeo. Nossa. E daí eu até botei o pé na frente e falei, não, calma, senão o negócio vai me dominar, não vou ter tempo mais para as coisas. Né? E mas daí, essa eu falei, tá, calma, vamos ajudar, vamos falar com o Douglas, tal, isso que, blá. Pô, pra mim é E- um prazer, pelo amor de Deus. Mas e aquela coisa, daí, justamente você falou de programar, gosto de programar também. Mas daí vai a ideia surgindo outro e tal, e pá, e não sei o que, daí eu. Enfim. Estamos aqui gravando. Mas Que massa. saiba que você tem várias amigas, várias pessoas que têm que ter consideração por você, autoestima. Que super indicam. E que se oferecer para fazer a ponta. Eu falei, não, tudo bem, mas eu sou um pouco extrovertido mesmo e tal, e não tem cara para mim chegar, tipo, ó, vamos gravar e tal, beleza? Claro. Mas, porque acredito que, desde que comecei com o Papo Era, que a minha ideia é justamente registrar essa cena curitibana das cervejas que estão lá acontecendo. E eu imagino que, tipo, é uma coisa legal, prazerosa, tipo, você poder contar a tua história do teu negócio, vamos dizer, do teu filho, né? Com certeza. E é uma coisa legal. Então, tipo, eu não tenho problema em fazer contato Chegar, claro. mas eu acho muito legal essa coisa das pessoas. Sim. Se oferecer e tal, ô Marcelo, você tem que ir em tal lugar, você tem que ir não sei o quê. O Douglas e você não pode faltar. E você, por exemplo, só rápido, uma lembrança rápida, pelo menos 3 pessoas Pô, que da hora. para fazer a ponta aqui. Eu falei, não, legal, vamos gravar. Mas é que agora eu já estava programando e tal, e daí até agora que eu lancei a logo, a nova logo, graças a essa pessoa aqui, Abençoado. essa abençoada aqui, que me deu uma ajuda forte demais, cara. Daí eu parei quase umas 2 semanas, deixei parado lá, e daí relancei, eu gravei a entrevista com o designer segunda-feira, agora na Grolux, lá com o Rafa Prata. Ô, Rafa, gente. Exatamente. Eu sou do carnaval dele aqui. Daí. Depois eu Daí. Até me perdi agora. Você falou que você gravou lá com o Sim, design. daí eu publiquei hoje o vídeo. Hoje, está no ar, eu publiquei o vídeo já com o Luiz André Velasquez, o designer que criou a logo, do Papo Perto, eu mostrei o grolho, os copos ali e tal. Então daí hoje eu fiz a publicação do vídeo no blog e tal, da nova logo do Papo com Bera. Então o teu vídeo vai ser o primeiro que vai ter a abertura já com a nova logo. Não podia ser diferente. Que honra! Né? Porra, da hora. Que demais. Que demais. Tinha que ser o Douglas. Que né? honra. E eu falava pro Marcelo, vamos falar com o Douglas, tem que falar com o Douglas. Que honra. Então, não sei se você lembra. Foi entrar no assunto. Dane-se. Vai. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, você estava com a Mari. Sim. Sim. E daí ela me olhou na entrada assim, ela ficou naquela coisa e tal, que eu tinha conhecido ela na Grolux. Lá no Rafa. Não, Rafa, justamente. E daí já tinha vindo, tá, falei, pô, então eu vou passar lá, vamos gravar lá também e tal, não sei o que, conhecer lá e tal, pá. E ficou aquela coisa, eu vim uma vez, aquela conheci, daí na saída, quando eu paguei a conta do balcão ali, que eu falei, cara, você não... Ela falou, que aquela coisa de conhecer tanta gente, fica naquela, será que conheço, será que é impressão? Sim, e tal. e acaba sendo muita gente que passa aqui, né? E daí- Às vezes a gente lembra do
Ou você não lembra de onde conhece. Mas eu sempre lembro porque eu trabalhei com eventos de fotografia, sou fotógrafo por profissão, trabalhei com evento, então aquela coisa, eu sei que conhece a pessoa, mas. Às vezes. Né? Mas enfim, daí na saída eu falei, tá sendo marca, sim, tal, daí na saída ali que a gente se cumprimentou, conversou e tal. E daí, na real, ela estava na sequência que eu queria ter gravado com ela, naquela época, eu queria fazer uma sequência que eu acho que tem uma sociedade machista, não tem como negar. E eu estava querendo dar pegar uma vibe das mulheres empreendedoras. Claro. Então eu queria ter gravado com ela, mas eu vou gravar com ela ainda. Vou gravar com ela. E daí eu estava querendo pegar uma sequência das mulheres empreendedoras do mundo cervejeiro e tal. Que nem a Bia do CWS Beer e tal. Cheguei até a fazer uma chamada com ela na cozinha dela e tal ali, mas ainda não rolou. Sim. Porque ela estava reformulando tudo lá, todo o projeto do bar e tudo mais e tal. Está todo num processo. Então está tudo num processo. Então, algumas pessoas, que nem os lobos, os lobinhos, né? Vamos azedar o mundo com a Sours. Estamos conversando já várias vezes ali. Daí só que voltou à faculdade e tal, e não sei o quê. Na verdade, o Rui. Coisa pra fazer, fazer, mais né? ou menos. O Rui conseguiu coordenar tudo. Sim, o Rui da caravana. O Rui, gente fina demais. A gente também conversando e tal, daí surgiu os negócios pra ele fazer e tal. Falei, não, tranquilo, vamos jogar pra frente, vamos remarcar e tal. Então, é aquela coisa que você falou, a gente ia gravar ontem. Não deu certo, não deu certo. Graças a Deus a gente pôde hoje, né? Exatamente. Então, a vida é assim, é dinâmica. Você programa, mas de repente você tem que reprogramar. Como você estava falando, você faz um projeto, você quer ter um certo controle, mas todo dia você está reprojetando, reprogramando. Tá? Mas a notícia boa é que você acaba sendo uma referência. Seja no mundo corporativo ou seja nesse mundo que você está agora, entendeu? Sempre vira uma referência. Eu vou me alimentar ao sorriso. E te falo uma coisa. Essa pessoa aqui, a gente conversando sobre os empreendimentos e tudo mais, só elogios pra você. Só elogios. Você vai conhecer o Douglas e tal. Não, eu já conheci ele, mas aquela coisa com o cliente e tal. Eu falei, mas pelo que eu conheci ele já de frequentar ali algumas vezes e tal, rápido assim. Eu já senti que é uma vibe, um cara legal, uma vibe legal e tal, mas realmente daí contou um pouco da tua história e tudo mais, sabe? Temos que gravar o Papo com o Bera com ele. É que, Marcelo, pra mim é complicado, assim, de verdade, assim, por um lado, eu sempre ouvi as pessoas me dizerem que eu sou gente boa. Por outro lado, eu não entendo por que não pode ser só assim. Entende? Eu quero dizer assim, eu na minha posição, sendo muito sincero, existe gente pau no cu. Entende? Eu quero dizer assim, cara, eu não faço mais do que tratar as pessoas com o mínimo de atenção, empatia, aquela velha história que os pais trata os outros como se você se tratasse. É empatia, se colocar num lugar de perfeito. Isso resolve tudo, entendeu? Então assim, pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Eu sempre gostei muito de falar. E sempre gostei muito de fazer amigo. Mas se junta essas duas coisas, acabou, entendeu? Então, junta música, junta cerveja. Não tem como não ter sucesso, né? Tá armado em circo. Mas obrigado, pra mim é uma honra mesmo poder bater esse papo. Muito legal estar aqui hoje obrigado, com você. Paulo. Imagina, você sempre vai ser lembrado. Ah, que isso. Cara, muito obrigado. Obrigado. Que continuem se multiplicando de sucesso a cada ano que passa com aí. certeza. Que agora, 1º de dezembro, você falou? 1º de dezembro, 2 anos de Opa, a gente vai vir na festa. Cara, e te digo, que nem eu estava falando ali, eu estava ali, né, fora, vendo o papo, assistindo o papo. Você falou de 15 casas e tal, né, de cerveja aqui na região do Judê, que é a região que eu resido, justamente. Tem pelo menos 2 que fecharam. Não vou citar nomes e tal. Claro. É verdade. Mas. Deve fechar mais, né? Com certeza. E não é rogar praga nem nada. Não. É o Mas mercado. que nem uma. Enfim. A outra. a outra foi por questão estratégica. Porque eu sou amigo do dono e tal. Ele tem outra casa em outro bairro. E ele lutava para movimentar ali o point ali.
criou o pão e tudo tal, só que daí a vizinhança, daí quando tava um movimentinho ali, a vizinhança já reclamava e tal. Então ela falou, sabe, mas não preciso me perturbar com isso, eu vou centralizar o foco aqui Em outro lugar, e que é tranquilo e tal, e pá. Mas de qualquer forma, no mínimo 2 já não tem mais aqui no bairro, claro. já deu uma reduzida. Uma por qualidade, a outra por estratégia de administração. Mas necessariamente todo mundo vai morrer. Não, mas eu faço questão de frisar isso pelo seguinte, porque eu, enquanto consumidor, e o meu foco do Papo com Bera justamente é a visão, que nem aqui, do cliente do Hendrix. Que nem quando eu gravei com o Rafa, eu fiz questão que o Rafa, eu conheci ele logo quando ele abriu lá. Foi um amigo em comum que indicou e eu frequentei lá, estava numa vibe de trabalhar 10 horas de jornada e tal, daí saía e ia direto trocar uma ideia com o Rafa, tomar uma e tal, e nisso fiz várias amizades, e foi daí que nasceu a ideia de falar, pô, tanta história artesã que eu conheci, vamos registrar isso, vamos, né, criar um acervo dessas histórias especiais, legais e tudo mais. Então, cara, é a questão também da qualidade. É que tem gente que está no mercado por tesão, por paixão, por querer fazer acontecer esse mundo da cerveja artesanal, e tem gente que está na aventura. É isso aí. Eu vou tentar ficar rico. Uhum. Vou ganhar dinheiro com isso. Agora é o momento, né? Daí, esses são os que naturalmente vão dar aquela secada que o mercado vai ser para o joio do trigo, naturalmente, não tem, porque não, cara, que nem eu falo, tem cerveja que eu não compro. Sim. Tem cerveja que eu não compro. Claro. E alguns amigos chegados sabem por quê. Porque pra mim, cara, eu simplifico minha vida ao máximo, eu quero mais tempo para ser feliz e viver bem. Claro. E eu só vou consumir. Eu sou apaixonado pela cozinha. Eu gosto de cozinhar, fazer churrasco e tudo mais e tal. E a cozinha, assim como a cerveja, você vai produzir um alimento, seja sólido ou líquido, você tem que ter paixão, tesão, amor para produzir. É aí que você vai fazer a coisa boa. Exatamente. Então, se de repente um cara babaca que trata as outras pessoas, até clientes, mal, como que um cara desse vai produzir uma cerveja? Tem uma vibe tão tesão para produzir uma cerveja? Tudo bem, pode ser premiada, pode ser o que for, mas não importa. A energia que ele emprega ali. É energia, é o amor, né? E eu te digo, me apresentaram a cerveja premiada e tal, né? Por acaso conheci o dono e tal, né? E eu falei, cara, tá explicado, porque por mais que seja premiada, eu nunca curti as cervejas dessa cervejaria. Tá explicado, né? É isso aí. O cara que tá por trás. E a vibe, que nem. Eu falei, acho que você falou antes de começar a gravar, eu falei, né? Que o restaurante italiano que tinha aqui, antes de você pegar o ponto, eu passava na frente várias vezes, tipo, putz, eu vou, pô, o italiano tá, eu tenho que conhecer, vou qualquer hora almoçar e tal. Mas passava aqui na frente e falava, não vou, vai ficar para outra vez, E o Hendrix aqui, opa, a vibe aqui, é a energia. Tanto que eu já vi algumas vezes aqui, antes mesmo de conversar com você, antes mesmo do Papo com Bera, tudo tal, claro. Você já me reconheceu de vista, de frequentar a casa aqui. É outra vibe, é outro astral, atrai. Mas eu acho que aí faz toda a diferença a questão da personalidade e do olhar de quem está aqui, né? É aquilo que você falou, assim, o cara que talvez às vezes abriu um bar de cerveja artesanal, porque ele viu o mercado explodindo e achou que era uma forma de multiplicar dinheiro, esquece. Ele não trabalha no bar, ele não está lá, ele não colocou uma identidade lá, ele deve passar 1, 2 vezes por semana lá para ver como é que está o resultado financeiro do negócio dele e seguir viagem, tratar das outras coisas que ele cuida da vida dele. Então, é muito clichê, mas o olhar do dono... mas né? Mas exatamente isso. É isso, aí que está justamente, que foi o feedback que o Rafa teve, que no papo com o Rafa ele ficou um pouco travado ali na hora, ele queria falar, ele estava na cabeça a milhão, querendo falar tanta coisa, e daí ele, tipo, né, daí se pegar o vídeo, você vai ver lá, eu contei boa parte da história do eu contei, porque eu fiz parte da história, então eu contei boa parte.
Ele Você conhecia? Sim. E daí eu dei esse feedback assim, né, como para você também. É o proprietário, um excelente anfitrião, Claro. faz toda a diferença. Esse é o sucesso da rede, é o sucesso da Com Bromix. certeza, com certeza. O Quem excelente recebe. anfitrião, faz a pessoa se sentir bem E faz, volta. Acolhe, né? acolhe, isso É exatamente, acolhimento. acolhe. É o acolhimento. Não recebe, é acolhe. essa coisa. E o Rafa conseguiu imprimir, né, quando ele ampliou a equipe, tudo ele conseguiu imprimir. Claro. Aí na equipe, boa parte da equipe dele, Claro, a mesma coisa. essa vibe. E que nem o Bruno ali, né, no balcão ali, né? Chega ali, tá onde a gente passou aqui. Já tem empatia. Já, exatamente. Exatamente. Mas Então é isso porque mesmo. é muito, né? Fica parecendo papo de esotérico, mas não é, né? Não. É energia. É energia. É energia, o que Cara, você vibra, o que você reverbera, entendeu? É como você lida com as coisas. Vamos colocar aí, acontecem. é física, você pega e vai estudar física. E o que nós somos no final da coisa? É. O átomo, que até então era a menor partícula indivisível, que indivisível é o quê? Prótons, elétrons, nêutrons e o bóson de Higgs. Qualquer coisa. Mas enfim, né? A verdade é essa, a gente não passa em matéria e a gente vibra numa frequência. É isso aí. As pessoas têm uma frequência diferente. Muito legal. Então acho assim, as pessoas quando vêm procuram um bar para tomar cerveja, elas procuram um ambiente. É. Elas procuram paz, elas Uma procuram identidade. alegria, elas procuram se E sentir bem. até não sei se você já prestou atenção nisso, porque os ambientes têm uma vibe e tal, que nem aqui dentro, as mesas no ambiente de pedra, atrai uma certa personalidade. É. O deck, a madeira, O que é deck aquilo é mais outra, quente, é. atrai outra personalidade. É verdade. É duas clientelas São dois que você públicos agrada, diferentes. dois públicos diferentes. São dois Muito públicos legal. diferentes, com certeza. Com certeza. Muito legal, Douglas, Douglas. brigadão, cara. Super obrigado. Sucesso. Parabéns aí, Valeu cara. demais. Val. Valeu, viu? Pessoal, Sempre te admirei e vou te Valeu. admiro sempre. Gente, obrigado. vou me esforçar para publicar isso até no máximo Xiii. sexta-feira. Ui. Amanhã ou sexta-feira, vamos ver. Se vai publicar sexta-feira, eu vou convidar para o evento de sábado. Opa, Convida, vamos convida. lá. Sábado a gente vai fazer festival de primavera aqui no Hendrix. Você pode pagar R$60, ganha uma pulseirinha que te dá open bar de chopp artesanal. Muito bem. Todas as torneiras. É IPA, Não é APA, só Pilsen. Não, Não IPA, é só Pilsen. APA, Ali vale a pena. Stout, Witbier, New England IPA. Vou ser obrigada a Tudo vir pra cá. isso por R$60 você Muito bebe bem. livre o sábado inteiro. Muito bem. Vai ter som ao vivo o dia inteiro, vai ter música, vai ter festival de tatuagem. Ah, é. Então vai estar, tenho certeza que vai estar a casa cheia, vai estar uma festa bem bonita. Legal. Venham comparecer e Com vamos receber certeza. a primavera de braços abertos. É Ver isso se aí. se o calor não nos abandona. Maravilha, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu. Muito show. Gente, que massa.